Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje a gente vai mergulhar num dos textos assim mais complexos e fascinantes da profecia bíblica. Com certeza um dos mais importantes. Exato. Estamos falando do capítulo 12 do livro de Daniel, que é o grande final das visões dele. É quase um quebra-cabeça profético, né? Uma mensagem que ficou selada por milênios. Uhum. E a nossa missão aqui é tentar montar esse quebra-cabeça peça por peça, usando como guia um comentário bem aprofundado de John Walvoord. Vamos juntos decifrar o que a profecia chama de o tempo do fim. E vamos falar da grande tribulação, da ressurreição, do papel de Israel. Exato, tudo isso. E olha, é fundamental começar com um detalhe que a fonte faz questão de ressaltar. Muitos estudiosos, e a fonte cita um Norman Porteous, acham que a divisão que fizeram entre o capítulo 11 e o 12... Não foi a melhor, digamos assim. Exatamente, foi infeliz. Porque os primeiros versículos do capítulo 12 não são um começo novo. Eles são, na verdade, a conclusão direta, o clímax de uma visão gigante que começou lá no capítulo 10. Então a gente está chegando bem na hora do desfecho. Na hora do desfecho. Ok, vamos desvendar isso então. O capítulo já abre com uma frase de muito impacto no primeiro versículo. Fala sobre um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Isso soa Apocalíptico. totalmente. Mas essa angústia é mundial para todo mundo ou ela tem um foco específico? Então, a chave para responder isso está em duas palavras. Teu povo. Teu povo. Isso. Ao longo de todo o livro de Daniel, sempre que essa expressão aparece, ela se refere de forma muito consistente à nação de Israel. Ah, então o endereço é certo. O endereço é certo. Essa angústia sem precedentes é o ápice do sofrimento para o povo judeu. É o que o profeta Jeremias, em outra passagem, chama de tempo da angústia de Jacó. E Jacó é o outro nome de Israel, o que reforça ainda mais o foco. Exatamente, não deixa dúvida. E é interessante que no meio desse caos todo, a profecia coloca uma figura de proteção. O texto diz que Miguel, o grande príncipe, se levanta para defender o povo de Daniel. Sim, em meio à maior angústia da história, tem uma intervenção celestial direta. Isso é muito forte. É muito forte. E para a gente ter uma dimensão da seriedade disso, é crucial conectar o que Daniel escreveu com o que Jesus disse séculos depois, lá em Mateus 24. Certo. Ele descreve esse mesmo período, que a gente chama de Grande Tribulação, de uma forma tão terrível que ele afirma se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Ninguém. Ninguém. E isso, sim, praticamente anula qualquer interpretação de que isso já aconteceu no passado, como na perseguição de Antíoco Epífanes. A escala que Jesus descreve é global e final. E a fonte que a gente está usando traz um número para ajudar a gente a visualizar essa intensidade, citando outra profecia de Zacarias 13. Esse número É o de arrepiar. Diz que, nesse período, 2/3 dela, da nação de Israel, serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. É um número assustador, né? É difícil até de processar. É uma escala de sofrimento que parece estar além da nossa imaginação. Sem dúvida. É uma provação purificadora de uma intensidade enorme. Mas, e isso é crucial, o versículo termina com uma promessa. Uma promessa de livramento. Exato. Só que não é um livramento em massa, indiscriminado. A promessa é para todo aquele cujo nome for achado inscrito no livro da vida. Uma referência clara ao livro da vida. Ou seja, aponta para um remanescente fiel dentro de Israel que vai ser preservado. Perfeito. Aqueles que, mesmo no meio da perseguição, mantêm a fé. E depois de pintar esse cenário tão sombrio, de quase aniquilação, a profecia dá uma virada de 180 graus. Ela não para na morte, mas olha para o que vem depois da morte. É aqui que fica muito interessante. O versículo 2 diz: "E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno." E olha, embora esse seja talvez o versículo mais explícito do Antigo Testamento sobre a ressurreição de justos e injustos, a ideia não era nova. Não era nova, de forma alguma. A fonte nos lembra que essa crença já existia. Pense na fé de Abraão, que estava pronto para sacrificar Isaque, porque acreditava que Deus podia ressuscitá-lo. Ou na declaração de Jó.
A famosa declaração de Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Isaías também já tinha falado sobre isso. O que Daniel faz aqui é trazer uma clareza, um detalhe quase didático a uma esperança que já pulsava. Certo. E a fonte aponta aqui para o grande debate interpretativo desse trecho. Quando se fala em despertar do pó da terra, é uma ressurreição literal, física, ou é uma metáfora para o renascimento nacional de Israel? Essa é a grande questão. E a fonte expõe as duas correntes. Alguns teólogos muito respeitados, tipo Gaebelin e Kelly, defenderam que é uma figura de linguagem. Uma ressurreição nacional. O que é uma imagem poderosa. Poderosíssima. No entanto, o autor da nossa fonte, o Walvoord, argumenta de forma muito forte a favor da ressurreição literal, física, citando o trabalho de outro estudioso chamado Calver. E qual é o argumento principal para defender que é literal? É a estrutura do próprio versículo. Ele é dividido em duas partes, certo? A ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Certo. Praticamente todos os intérpretes concordam que a ressurreição dos ímpios para o juízo é literal. Ninguém acha que é uma metáfora. Ok, faz sentido. Então, o argumento é, se o mesmo verbo, ressuscitarão, é usado para os dois grupos, na mesma frase... Seria inconsistente interpretar uma parte de um jeito e a outra de outro. Exatamente. A lógica pede que ambas sejam literais. Mas isso me leva a outra pergunta, sobre o tempo. O jeito que o versículo é escrito dá a impressão de que as duas ressurreições... acontecem juntas. Exato, ao mesmo tempo. Só que o Novo Testamento, principalmente o livro de Apocalipse, parece separá-las por um bom tempo, né? Como a gente harmoniza isso? Isso levanta uma questão fundamental sobre como a profecia do Antigo Testamento funciona. É um fenômeno que os estudiosos chamam de perspectiva profética. Perspectiva profética? Imagina que você está olhando para uma cadeia de montanhas bem distante. Você vê os picos, um ao lado do outro, e eles parecem estar juntos, colados. Sim. Mas você não consegue ver os vales, às vezes com quilômetros de extensão, que existem entre eles. Os profetas do Antigo Testamento muitas vezes viam os picos dos eventos futuros, mas não necessariamente os vales de tempo que os separavam. Que analogia boa! Então, eles viam os grandes eventos, mas não o tempo entre eles. É isso. Exatamente. A fonte cita um exemplo clássico de Isaías 61. No mesmo trecho, ele fala da obra do Messias na primeira vinda e sobre o dia da vingança do nosso Deus, que é a segunda vinda. Sem mencionar os 2000 anos da era da igreja que estão no meio. Perfeito. Da mesma forma, Daniel 12 anuncia os dois picos da ressurreição. Séculos depois, João, em Apocalipse 20, nos mostra o vale, revelando que há um intervalo de 1000 anos entre a ressurreição dos justos e a dos ímpios. Fantástico. Saindo da ressurreição, o versículo 3 muda o foco para a recompensa. Diz, os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. É uma imagem linda, uma promessa de glória. E tem um detalhe aqui que a fonte destaca e que é impressionante. A expressão vida eterna, que aparece no versículo 2. Sim. É a primeira vez que essa frase exata aparece no Antigo Testamento. Espera aí, é a primeira vez. Eu sempre achei que esse conceito estivesse por toda parte. Isso muda bastante a nossa percepção. Muda. Mostra uma revelação progressiva. A recompensa aqui não é só continuar existindo, é receber um estado glorificado. E a sabedoria que ele menciona não é a intelectual, de saber mais. Não. É a sabedoria prática daquele que confia e obedece a Deus nos piores momentos. E a maior glória, o brilho mais intenso, como o das estrelas, é para quem não guardou isso para si, mas usou para guiar outros. E depois dessa promessa tão elevada, o tom muda no versículo 4. Daniel recebe uma ordem curiosa. Ele deve selar este livro até o tempo do fim. O que significa selar uma profecia? Então, selar o livro tinha, na verdade, duas funções. Uma era prática, a outra mais misteriosa. Ok. A primeira era a de preservação. Selar um rolo era a forma da época de garantir sua autenticidade, de protegê-lo. Era como dizer, guarde isso com segurança, porque precisa chegar intacto ao futuro. E a segunda função?
A mais misteriosa? É a de compreensão velada. A ideia é que o significado completo da profecia ficaria, de certa forma, obscuro, não totalmente compreensível, até a época do seu cumprimento se aproximar. As peças do quebra-cabeça estavam todas ali. Mas a imagem na tampa da caixa só ficaria nítida com o passar da história. Essa ideia é fascinante. Quer dizer que o próprio Daniel talvez não entendesse 100% do que estava escrevendo? É exatamente essa a implicação. Ele foi fiel em registrar, mas o próprio anjo diz a ele depois que as palavras estão fechadas e seladas. A compreensão plena viria depois. Isso nos leva à parte final do versículo, que é super enigmática. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. É impossível não pensar em aviões e internet quando a gente lê isso hoje, né? Impossível. Mas o que a fonte diz? O que é fascinante aqui são as possibilidades. A maioria dos bons comentaristas, e a nossa fonte concorda, acha que correr de uma parte para outra não se refere a viagens físicas. Não. Provavelmente não. Uma interpretação muito forte, que vem desde Calvino, é que se refere a uma busca intensa pelo conhecimento. A tradução dele seria algo como: muitos investigarão a fundo e o conhecimento aumentará. Ah, uma investigação do próprio livro. Isso, ou até os olhos de um leitor percorrendo o texto. Mas o ponto central é: conforme o tempo do fim se aproxima, a compreensão do livro de Daniel aumentaria. O intérprete hoje, que já viu impérios e o retorno de Israel, pode entender a profecia de um jeito que era impossível na época de Daniel. A cena final da visão é muito visual. Daniel está na beira de um rio, ele vê dois anjos e um deles faz a pergunta que está na cabeça de todo mundo: quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? E a resposta é dada por uma terceira figura, um anjo vestido de linho sobre as águas do rio. É um momento solene. Ele levanta as duas mãos e jura por aquele que vive para sempre que o prazo seria de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa expressão estranha de novo. De novo, é amplamente entendida como um código para 3 anos e meio. Se um tempo é 1 ano, temos 1 mais 2 mais meio. Isso dá 1.260 dias. Que seria exatamente a segunda metade daquele período de 7 anos da profecia. A grande tribulação em si. Exatamente. A fase mais intensa. Certo, 1.260 dias. Mas a profecia não para aí. O anjo joga mais 2 números na conversa. 1.290 dias e depois 1.335 dias. Por que esses dias extras? Essa é uma das partes mais intrigantes. A explicação que a fonte propõe é que esses dias a mais representam um período de transição. Uma transição entre o fim da tribulação e o início do novo reino. Exato. Essa precisão de dias é o que mais impressiona. 30 dias a mais, depois mais 45. Por que essa contagem tão específica? A especulação da fonte é que essa precisão aponta para eventos específicos que precisam acontecer. Os 1.260 dias terminam com a segunda vinda de Cristo e a derrota dos inimigos. Ok. Mas o mundo não se transforma num paraíso da noite para o dia. Os 1.290 dias, esses 30 dias a mais, poderiam ser um período para julgamentos iniciais e para purificação do templo. Uma limpeza, digamos. Uma limpeza. E, finalmente, os 1.335 dias, com mais 45 dias, marcam o ponto da bênção completa. A fonte sugere que este pode ser o momento em que os grandes julgamentos das nações terminam. E o reino milenar é inaugurado formalmente. Exatamente. Por isso o texto diz: bem-aventurado o que espera e chega até os 1.335 dias. É o início da bênção plena. Uau! É um cronograma de transição. E depois de toda essa informação cósmica de escala global, o livro termina de uma forma incrivelmente pessoal. É verdade. Falando diretamente com Daniel, que já era um homem idoso. O versículo 13 diz a ele: Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. É um final muito terno, né? É uma garantia divina para aquele servo fiel. O anjo está dizendo: Daniel, seu trabalho acabou. Você vai descansar, vai morrer. Mas não se preocupe. Quando tudo isso acontecer, você vai estar lá. Exato.
Você vai se levantar na ressurreição para receber a sua herança, a sua parte em tudo isso. É a certeza da sua própria ressurreição e participação na glória que ele mesmo profetizou. Que encerramento poderoso para uma vida inteira de serviço. Sem dúvida. E o comentário de Walvoord, que guiou essa conversa, termina com uma reflexão final que é, no mínimo, provocadora. E qual é? Ele sugere que, à luz do cenário mundial de hoje, e ele cita especificamente o renascimento de Israel como nação e a tendência dos governos a se centralizarem, talvez seja possível entender Daniel hoje de uma maneira que nunca foi possível. Que a gente tem mais peças do quebra-cabeça agora. Muito mais. Então a questão que fica no ar para nossa reflexão é o quão perto podemos estar do cumprimento daquele tempo do fim que Daniel vislumbrou há mais de 2.500 anos. Que Deus abençoe a todos os ouvintes